Sérgio, eu sou professor de História, historiador, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito especial, que é o tema da mineiridade. Como ao longo desse mês de outubro nós organizamos uma programação toda voltada para as comemorações dos 300 anos de Minas Gerais, hoje vou falar para vocês sobre esse tema e eu acredito que a grande maioria de vocês não seja estranho a maioria de vocês esse termo mineiridade, né? Afinal de contas, quem nunca ouviu falar frases do tipo: mineiro trabalha em silêncio, mineiro come quieto, come pelas beiradas, mineiro é desconfiado, mineiro é astuto, esperto, mineiro é o homem das montanhas, mineiro é introspectivo, fechado, mineiro é um povo hospitaleiro, mineiro é conciliador, equilibrado, mineiro é tranquilo, mineiro preserva suas raízes, mineiro é conservador, mineiro tem a alma naturalmente democrática e liberal. É muito comum a gente ouvir essas frases, né? Principalmente quando a gente visita outros estados brasileiros. Mas você já parou para pensar se realmente é possível definir as características específicas da cultura mineira? Afinal de contas, o que é ser mineiro? Essa pergunta ela é tão antiga quanto as discussões suscitadas por ela. Durante muito tempo, acreditava-se ser possível traçar uma essência identitária para os mineiros. Esse esforço ele começou com a tradição das crônicas dos viajantes que passavam pela região mineradora no século XVIII. Podemos perceber nessas crônicas um esforço de naturalização do comportamento das povoações dessas regiões. Essas interpretações cronísticas, por sua vez, influenciaram intelectuais bastante lidos e conhecidos ao longo da história do Brasil, sobretudo na Primeira República, com autores como Oliveira Viana, Alberto Torres, Alceu Amoroso Lima, que contribuíram para cristalizar uma determinada visão do que é ser mineiro. E aí eu apontei aqui algumas tendências presentes nesses discursos proferidos por ensaístas, literatos, artistas sobre essa possível delimitação da identidade mineira. Nesses discursos é comum a gente encontrar uma associação das características de Minas com as características da metrópole portuguesa. Há uma tendência também em ressaltar uma forte tendência dos mineiros ao fechamento em unidades familiares, né? E é daí que o pensador conservador, por exemplo, o Oliveira Viana, ele vai fundamentar a tese do insolidarismo do brasileiro, ou seja, o brasileiro, especialmente o mineiro, teria uma tendência, uma certa dificuldade de se articular e de se organizar coletivamente, segundo ele. Ele diz o seguinte: da preponderância absorvente da vida de família, resulta para o mineiro uma extrema restrição do círculo de sociabilidade. Mesmo em cidades adiantadas e polidas, como Barbacena, o âmbito das relações sociais é diminuto, se o compararmos com a sociabilidade praticadas nas pequenas comunidades fluminenses, onde as visitas, as reuniões, os bailes se multiplicam e se sucedem entre as famílias de uma mesma cidade. Oliveira Viana escreveu esse texto em 1920, nessa revista chamada Revista do Brasil, uma revista muito difundida em todo o território nacional e da qual era o diretor o famoso Monteiro Lobato. Era uma revista que se propunha a discutir a identidade brasileira. Então é só para vocês terem uma ideia de como esses estereótipos, né, e esses perfis traçados sobre o mineiro, eles foram amplamente divulgados e se fazem presentes até hoje. Há uma tendência também desses autores de atrelar o que identificavam como comportamento introspectivo do mineiro, sua necessidade de preservar o passado, o equilíbrio e a conciliação, ao relevo, a topografia sinuosa, montanhosa do território mineiro.
Afinal de contas, quem nunca ouviu falar que o homem das montanhas é mais fechado, né? Muitos tendem a associar o mineiro à ideia do homem das montanhas, o homem mais fechado. Há uma tendência também em dizer que as montanhas tornaram os mineiros mais conscientes de seu pertencimento ao local de origem. Ou seja, por mais nacionalmente ilustre, por mais cosmopolita que o mineiro seja, segundo esses autores, o mineiro sempre se apresenta como filho deste ou daquele município interiorano do Brasil. Outra tendência desse discurso é o de atrelar o caráter desconfiado do mineiro à cobiça reinante na sociedade mineradora e a disseminação da prática de delação por parte da coroa portuguesa. Então, com medo de ser delatado, de ser denunciado, o mineiro, na sociedade mineradora, teria vivido uma cultura da desconfiança, né? E por conta disso, diante do medo de ser denunciado, inclusive pelos seus subalternos, ele teria trabalhado em silêncio, teria desenvolvido essa habilidade de trabalhar em silêncio, de comer quieto, né? Daí essas expressões tão comuns. Outra tendência do discurso é o de associar o tipo rural mineiro ao suposto caráter reservado, singelo, estável, ordeiro e fechado dos mineiros. O Oliveira de Viana também dizia que essas feituras da alma da mineiridade, essa singeleza, essa sobriedade, essa reserva, esse espírito patriarcal, esse culto do lar, ele se pergunta: de onde vem tudo isso? Ele não é difícil responder, ele diz: vem do campo. É na formação rural do próprio povo que elas buscam as suas origens e o cunho que as distingue. Mais uma vez, Oliveira Viana falando sobre o mineiro em 1920. Outra tendência muito comum nesse discurso é o de associar o tipo minerador, o tipo do homem envolvido na economia mineradora, ao suposto caráter aventureiro e afeito à liberdade, né? E que tem muito a ver também com a associação do caráter do mineiro à Inconfidência Mineira, ao mito da Inconfidência Mineira, que teria imprimido, né, no mineiro essa natural afeição pelos princípios democráticos e pelos princípios liberais. Bem, mas o tempo passou e as pesquisas de historiadores, antropólogos e sociólogos não consideram mais fazer sentido a definição de uma essência identitária mineira, né, uma essência identitária para Minas. Por quê? Há de convir que Minas são muitas, né? Por isso precisamos pensá-la na sua diversidade. Minas não tem, a rigor, uma cultura isolada do restante do país. Minas é parte integrante de um todo dinâmico, obviamente. Então é necessário considerar a heterogeneidade cultural, social, geográfica de Minas, a existência de camadas sociais e de classes, né? Convivências culturais históricas muito diferentes, a existência de sincretismos, né? De uma forte presença das culturas de origem africana em Minas Gerais. Minas não se faz apenas de montanhas, Minas tem um relevo também diversificado, há outros tipos de relevo. Então é preciso considerar que os padrões de representações construídos em determinadas épocas para Minas Gerais, né, não valem para outras épocas. Esses padrões de representação eles vão se modificando ao longo do tempo, apesar da gente perceber algumas continuidades até os dias de hoje. Portanto, não faltam argumentos para dizermos que a mineiridade é um mito e, portanto, o resultado de processos de construção de representações simbólicas com variações e permanências ao longo do tempo. Mas se a mineiridade é um mito, por que refletir e buscar entendê-la, né? Primeiramente, porque é um equívoco considerar que os mitos não têm relação com a realidade. Ora, os mitos eles não são construídos no vazio social, mas por uma determinada realidade sócio-histórica. Além disso, os mitos eles interferem na realidade, influenciando nossa forma de vivenciar, de perceber o mundo ao nosso redor, influenciando os nossos comportamentos, as nossas decisões. E no caso da mineiridade, há especialistas que defendem que a interferência do mito se dá pela sua operacionalização, né, como uma ferramenta útil para legitimar, por exemplo, a projeção de mineiros no cenário nacional.
No campo da política, por exemplo, é muito comum a gente perceber que muitos políticos já ampliaram seu capital político, se auto-intitulando porta-vozes e herdeiros naturais da mineiridade, como a tradição de conciliador, moderador, a defesa de uma ideia de democracia e de liberdade muito associada à Inconfidência Mineira, né? O escritor Alceu Amoroso Lima, no livro Voz de Minas, de 1946, ele dizia que Minas tinha muito a contribuir com o Brasil como modelo de equilíbrio e renovação positivo. O sociólogo Gilberto Freire, também em 1946, ele dizia numa conferência que a mineiridade deveria servir para o restante do país como modelo de superação das polarizações ideológicas no mundo da política. E muitos poetas também fizeram sucesso em outros estados, explorando essa personalidade, essa persona literária, associando essa persona a diversos estereótipos já bastante conhecidos e associados ao que se convencionou chamar de típico mineiro boa praça, de prosa longa, contida, agradável, de humor leve, suave, não agressivo, né? E é bom lembrar também outra tendência apontada pelos críticos, né? Que é a característica da autoironia do mineiro, né? Que muitas vezes se mostra eficaz para desarmar a crítica, né? Quando eu debocho, né, de mim mesmo, eu acabo desarmando a crítica, né? Essa tendência é apontada por muitos críticos literários, por exemplo, como uma tendência do mineiro. Mas volto a afirmar que, do ponto de vista da análise histórico-sociológica, não podemos naturalizar o mito da mineiridade como essência da identidade, uma verdade imutável e irrefutável, né? Como processo, mas sim como um processo de construção ao longo do tempo, do espaço. Afinal de contas, Minas foram, são e sempre serão muitas, assim como os discursos e as representações construídas sobre ela.